Hoje vamos falar sobre as líderes de torcida que querem dar a bundinha para os líderes militantes webcomunistas. Há alguns dias eu postei um vídeo aqui falando sobre a propriedade intelectual e porque ela é um crime arbitrário, mais um dos crimes arbitrários que o Estado impõe sobre a sociedade. E eu fiz aquele vídeo ali porque um amigo meu falou que o Jones Manuel tinha falado sobre os ANCAPs e sobre propriedade intelectual no Flow. E eu fui lá e assisti o episódio todo do Flow para ele falar um momentinho ali que nunca viu os ANCAPs falando sobre propriedade intelectual porque eles só falam besteira. E, enfim, mas ele se posicionou contra a propriedade intelectual. E eu iniciei o vídeo falando aqui que ele está certo sobre a propriedade intelectual, só que é estranho ele dizer que os ANCAPs só falam besteiras, visto que ele é um terraplanista econômico. Bom, foi essa única coisa que eu falei do Jones Manuel. E eu acredito sim que todo comunista é um terraplanista econômico. Se você é um terraplanista e se sentiu ofendido, desculpe, meu amigo. É porque assim, eu aprendi na escola que a Terra é um geóide. Se tiver certo, se tiver errado, eu não tô nem aí. Não é um debate que me é interessante ou que eu tenho algum grau de apreço. Eu tô pouco me lixando pro tamanho do formato da Terra. Se eu não consigo resolver nem a minha própria vida, para que é que eu vou estar me preocupando com o formato da Terra? Eu, particularmente, acho que é um geóide. Um globo, tá? Eu sou um globoide, ou globalista, como vocês chamam lá, enfim. Mas o ponto central aqui é a torcida, bicho. Não são os caras, não são os criadores de conteúdo em si. Não é o Gaiofato, não é o Jones Manuel, ou até os caras de direita como, sei lá, Guto Zacarias, Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira. Não é. Eu estou usando os webcomunistas nesse caso porque eles apareceram aqui. A torcida apareceu aqui, sabe? E eu achei muito curioso. Porque eu entendo, se for um cara de 12, 13, 14, 15 anos que assiste um vídeo do Jones Manuel debatendo contra alguém e acha muito bonita a defesa da igualdade ou o discurso do Jones Manuel. E aí defende o cara a ferro e fogo, com unhas e dentes. Eu consigo compreender isso. O que eu não consigo compreender é um cara de 25, 30 anos assiste um debate do Jones Manuel contra outra pessoa. Aí o Jones Manuel faz um questionamento. Aí o cara responde. Aí o Jones Manuel, em seguida, diz o seguinte: mas você não respondeu minha pergunta. Aí o cara vai lá e responde de novo. Aí o Jones Manuel vai lá e diz de novo: mas você não respondeu a minha pergunta, está fugindo da resposta da minha pergunta. Aí o cara vai lá e responde a mesma pergunta 4 vezes consecutivas. Aí o cara ainda olha para uma pessoa, como o Jones Manuel, e diz assim: meu irmão, esse cara é um gênio. Esse cara esmaga todo mundo. Esse cara humilha todo mundo. E aí você tem que entender o que é o debate e o que ele deveria ser, tá? Eu vou fazer um paralelo disso com democracia e mercado. As pessoas dizem que o mercado oprime as pessoas, mesmo você defendendo que o mercado te dá liberdade. E as pessoas dizem que a democracia é que dá liberdade, mesmo a democracia oprimindo as pessoas. Então note, há uma diferença muito grande entre o discurso sobre o que uma coisa é e o que uma coisa é de verdade. Então agora vamos falar sobre debate. O debate deveria ser um embate de ideias, onde há uma discussão de ideias e os melhores argumentos, as melhores defesas de argumentos deveriam acabar se sobressaindo. Então não deveria ser sobre os debatedores, e sim sobre as ideias. Só que, principalmente aqui no Brasil, isso é completamente subvertido. Não é sobre a ideia, é sobre a figura que está lá debatendo. É por isso que eu odeio o debate. Eu acho ridículo o debate e eu acho que é uma ferramenta muito putrefata. Não gosto de debates, não gosto do jeito que debates são feitos aqui no Brasil. Nunca é sobre ideias. Vou falar para vocês duas coisas que eu odeio muito em debate. E aí vocês, a partir de agora, quando forem assistir algum, vejam quem faz isso e quem não faz. Primeiro, quando eu tô falando, o outro fulaninho ali tá rindo. Olavo de Carvalho dizia que risadinha é argumento de puta. Nisso eu concordo com ele. E uma outra coisa, o cara que está debatendo com o outro, muitas vezes, ele não olha nos olhos. Ele fica olhando para a câmera, porque ele quer o apelo dos espectadores. Se os espectadores ficarem do lado dele, é suficiente, porque mesmo que ele vá mal no debate, mesmo que os argumentos dele sejam ruins, mesmo que o cara seja burro ou que os argumentos dele mesmo sejam completamente irracionais e ilógicos, se ele conseguir atrair a atenção do público para ele,
e fazer com que o público o ache inteligente é suficiente. As pessoas vão dizer que ele ganhou o debate, que ele defendeu muito bem as suas ideias, que eles são geniais e tal. E aí, eu não vou falar quem faz isso. Eu vou deixar que vocês assistam no debate, tá? Eu vi um debate esses dias no podcast Três Irmãos, do Jones contra o Holiday. Vejam quem faz isso, esse lance de tentar chamar a atenção do público e não das ideias em si. E isso o torna um magnânimo dos argumentos. Sabe? É triste. Inclusive, eu quero fazer um vídeo aqui no futuro sobre o Miorim, que as pessoas me perguntam muito o que é que eu acho do Miorim, e sobre alguns debates que eu já assisti dele. E eu particularmente acho que o Miorim nunca vai ganhar um debate, porque debates não são sobre defesa da verdade, razão, argumentos, princípios lógicos. Não, isso é o que ele deveria ser. É o que as pessoas acreditam que ele é, mas é o que ele deveria ser. Porque no final das contas, debates são sobre performances. Como você utiliza os seus 3 minutinhos para argumentar em defesa de algum ponto ou para criar um ataque a alguma ideia. E como você consegue sintetizar isso em menos tempo. E no caso do Miorim, por exemplo, ele é extremamente prolixo. Muito prolixo. Eu vejo pessoas de direita, de esquerda, libertários e de qualquer canto do espectro político falando a mesma coisa. Cara, o Miorim, ele é muito prolixo. E ele tem outras características. Eu não quero ser ofensivo aqui. Se eu sou ofensivo, me desculpe se esse vídeo cair para o Miorim, tá? Mas ele tem outras características que faz com que as pessoas escutem ele argumentando e o descredibilizem. Infelizmente, isso acontece, tá? Eu estou descrevendo um fato da realidade. Eu não gosto desse fato, mas é o que é, sabe? No caso dos webcomunistas, é exatamente o contrário. Os caras são especialistas em propaganda. Tanto é que você não vê nenhum comunista, nenhum webcomunista defendendo assim a ferro e fogo, expressando que no final das contas eles querem mesmo fulminar uma galera aí, velho. Tem uma galera que vai ser fuzilada. Você nunca vai ver um webcomunista defendendo isso aí no final das contas, sabe? Você nunca vai ver. Cara, eu acho incrível. É o que eu acho que falta mais hombridade desses caras. Porque um libertário defende o seguinte, ó, se alguém tentar tomar minha propriedade, eu vou matar esse cara. A gente defende isso aqui abertamente. Se alguém tentar nos roubar e nós pudermos nos defender, vamos nos defender até as últimas consequências. Se for para tirar a vida de um indivíduo que nos ataque, que nos agrida, será feito. Ok? Essa é a defesa última, máxima das ideias libertárias. A defesa última, máxima dos comunistas é o seguinte: nós vamos tirar a sua propriedade e a sua propriedade vai deixar de existir. Se você reagir, nós vamos acabar com a sua vida. Você nunca vai ver eles defendendo isso. Mas isso é o que é. Inclusive, se você é comunista, põe a mão na sua cabeça, põe a mão na consciência e se questione se realmente não é isso. Porque é. Está descrito nos livros. Sabe? E vocês vão fazer o quê? A revolta do proletariado, cara, é feita com armas. Vocês falam isso, mas vocês não falam que vão utilizar as armas e vão fuzilar mesmo o pessoal. Eu nunca vi vocês falando sobre isso, cara. Vocês que são comunistas, vocês que são webcomunistas, sabe? O máximo que eu vi foi o Kim perguntar ao Jones Manuel em um debate há algum tempo, tipo assim, você me mataria? Você acabaria comigo? E o Jones Manuel ri. Mas ele não tem coragem de falar, cara, sim, obliteraria você. Você seria extirpado da existência. E assim, esse lance dos líderes de torcida, das líderes de torcida, porque pra mim isso são meninas em corpos de homens. Talvez eles não identificaram qual é o gênero deles ainda, sabe? Porque é como uma menininha na frente de um show do Justin Bieber gritando, sabe? Queria muito arrancar ali um pedacinho do Justin Bieber ou de qualquer ídolo pop. E eu vejo isso muito mais atrelado aos webcomunistas do que a galera de direita. É um movimento sutilmente diferente, principalmente em debate. Qualquer vídeo que a pessoa fizer defesa de alguma ideia, a bolha daquela galera vai achar que aquele vídeo foi bom, que aquele conteúdo foi bom, em sua maioria, tá? Então, quando o Nicolas posta um vídeo, a galera de direita vai lá e elogia o cara. Quando um libertário posta um vídeo, a galera vai lá e elogia o cara. Esquerda, direita, qualquer tipo de conteúdo. Mas em um debate, isso fica muito mais explícito. Quando pra galera defender um cara de direita no debate, tem que ser muito esmagador. Que é basicamente o que acontece nos debates do Mamãe Falei. O Mamãe Falei geralmente esmaga muito.
os oponentes dele no debate. Ele é um excelente debatedor, talvez o melhor debatedor que a gente tem aqui no Brasil, justamente porque ele entendeu que a questão não são as ideias, a questão é você esmagar o oponente. Você tem que humilhar o oponente para você vencer o debate. E o Arthur Duval faz isso muito bem. O Jones Manuel faz isso muito bem também. Só que eu, particularmente, acredito que o Mamãe Falei, por mais abjeto que seja ele, afinal de contas, é mais um político. Só teve uma coisa na vida que eu acho que o Mamãe Falei falou a verdade, tá? Que foi no caso da Ucrânia. Mas fora isso, é muito menos sobre a ideia, sobre a nossa abstração de socialismo versus comunismo e muito mais pontuando dados e fatos da realidade. E já o Jones ou os webcomunistas, cara, fazem isso de uma forma fugindo muito pela tangente, sabe? Como no caso dos outros debates lá que rolou contra o Kim, que o Kim teve que responder, porra, 4 vezes. E você vai lá nos comentários e a galera ainda vai lá dizer: meu Deus do céu, o Jones Manuel destruiu o Kim. Tá completamente dissociado da realidade, não é possível. Eu acho muito estranho. A conclusão desse vídeo é: eu acho muito estranho. Eu não consigo compreender adultos defendendo militância política dessa forma. Eu não consigo entender. Tipo, se é de direita, de esquerda, eu não consigo entender. Mas eu acho que isso é muito mais ferrenho com a galera de esquerda. Eu acho isso muito doido. Cara, não idolatre políticos e não idolatre outros seres humanos, não idolatre militantes políticos que muitas vezes não construíram nada na vida deles. Não são sequer exemplos de pessoas, sabe? Não são pessoas que você olha para ela e diz assim: essa pessoa fez coisas na vida dela, ou ela realizou coisas, ela se tornou coisas que eu acho muito admirável. A não ser que você realmente admire o fato do cara ser um comunista e não ter coragem de dizer a conclusão das suas ideias. Que é obliterar a gente, fulminar a gente, fuzilar a gente, desviver gente. E uma coisa também, cara, se você é um comunista, socialista, se pergunta o seguinte: se a gente estivesse caminhando para o socialismo, a gente estivesse muito próximo de chegar num planejamento central, você acha que você ia ser o quê? Você já se fez esse questionamento? Você acha que você ia ser o quê? Um líder? Um representante do povo? Ou você ia estar limpando o esgoto porque o governo ia mandar? Você já parou para pensar nisso? Que muita gente se coloca num lugar de que estaria melhor. Mas, bicho, talvez você fosse só um limpador de banheiro, tá? Você tá limpando bosta. Porque vai ter que ter o limpador de bosta, sabe? Ou você acha que você vai ser, sei lá, que os limpadores de bosta vão ser muito mais bem tratados. Que as pessoas vão parar de tratar de forma desigual o cara que é um representante do povo e um cara que limpa cocô. E pensem o seguinte também: atualmente, vocês tratam igual o cara que é um representante do povo e um cara que faz um trabalho que vocês consideram um trabalho sujo? Provavelmente vocês já tratam diferente. Então por que é que vocês acham que vocês seriam tratados diferente? Ou por que é que você acha que você vai ser uma das pessoas que vai estar no poder? Sabe? Não tem lugar no poder para esse tanto de gente não, tá? Muitos de vocês estariam fazendo trabalhos que vocês também não gostariam de fazer, tá? E aí vocês iam dizer que tem que chegar um outro político para fazer o socialismo correto. Parem de idolatrar políticos, velho. É vergonhoso, é humilhante e eu acho que é desvirilizante, sabe? Você se torna menos homem quando você trata um outro homem dessa forma, seja em qualquer aspecto da sua vida. Qualquer coisa que você enxergue um outro homem e trate ele como se ele fosse um herói, eu acho que isso tira a sua masculinidade. De verdade, seja com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não sejam assim. Não sejam assim, cara. É vergonhoso. De verdade. Me causa ojeriza, repulsa ver esse tipo de coisa. Aproveitando a temática do vídeo, eu quero recomendar para vocês aqui Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Essa versão que eu tenho aqui, ela é comentada pelo Olavo de Carvalho, mas também tem outras versões do livro chamada A Arte de Ter Razão, tá? Nesse livro, o Schopenhauer vai ensinar pra gente mais ou menos umas 40 técnicas de argumentação. E muitas delas são desonestas. E no próprio livro fica claro que ele está ensinando não para que você as use, mas para que você saiba se defender. Embora algumas das técnicas que são utilizadas aqui são técnicas muito inteligentes e eu particularmente acredito que são muito válidas, como por exemplo a 7, que é a de perguntas em desordem. Muitas vezes você faz certos questionamentos
ao seu oponente no meio de um debate, e como ele percebe que a conclusão vai ser negativa para ele próprio, se ele for honesto, ele mente. Agora, se você faz as perguntas em desordem, para que ele não saiba qual é a conclusão do seu argumento, baseando-se nas respostas dele, ele vai ser honesto ali e ele vai chegar a uma conclusão que é inevitável, que vai ser ruim para ele, que vai ser positiva para você. Eu, particularmente, acho isso muito honesto num debate, não vejo problema nenhum, tá? Agora, em sua maioria, são técnicas que são maliciosas e erradas e falaciosas. E ele vai ensinar aqui como você pode se defender desse tipo de técnica. Inclusive, eu não sei porquê, mas nos debates que eu vejo, que eu assisto, eu não vejo as pessoas apontando as falácias dos outros, tá? Então, digamos que eu faço um questionamento a fulano e fulano responde com a falácia. Ao invés de eu responder, você está sendo falacioso e apontar qual a falácia que ele está utilizando para poder desmoralizá-lo, não, eu fico tentando responder e mostrar que ele está errado. Não, velho, não responde. Simplesmente mostra que ele está utilizando uma falácia, sabe? E tem várias outras falácias que acabam não entrando aqui, como por exemplo, galope de guiche, que é uma coisa que eu vejo acontecendo em diversos debates. O cara sai mandando argumento, sendo que você sabe que o seu oponente não vai conseguir responder vários pontos em 3 minutos, o que é muito desonesto, tá ligado? Mas enfim, fica aí. Esse livro vai estar aqui embaixo na descrição. Vai ter link na descrição. Comprando pelos meus links da Amazon, você ajuda a manter o canal. Você pode comprar qualquer coisa pelos links, desde que você entre por qualquer um deles. Mas tem vários links aí direcionados para livros específicos que vão poder te ajudar a ingressar no mundo do libertarianismo, no anarcocapitalismo ou de escola austríaca. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, comenta aí alguma coisa para ajudar, para impulsionar o canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.